Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, igreja. Antes, igreja, eu quero fazer uma oração para o nosso estado, Rio Grande do Sul, para as pessoas que estão nessa enchente, que perderam muitas coisas, principalmente as pessoas do Vale do Taquari. Aqui nós moramos em Sorocaba, também temos a Defesa Civil que está nos ajudando bastante essas pessoas, a igreja está ajudando bastante também, tem um grande papel de ajuda e muitas pessoas crentes e não crentes estão ajudando. Sou grato para essas pessoas. Então eu convido, igreja, vamos orar e logo em seguida já vamos entrar na palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui intercedendo por essas vidas. Abençoa, Pai, grandemente essas pessoas lá do Vale do Taquari, abençoa o prefeito, abençoa todos dali, Senhor Deus, aqui na cidade de Sorocaba, abençoa o povo daqui, Senhor meu Deus, também as nossas autoridades, as igrejas que estão se movimentando, as pessoas estão fazendo tudo aquilo que é possível para ajudar. Muitas pessoas aí que, crente ou não, estão aí firmes ajudando as pessoas. Então, papai, abençoa cada um que fez uma doação de um pão, de um açúcar, de uma calça, de um vestuário. Abençoa, Pai, porque eu sei, Pai, que grande és Tu e que essas pessoas, ainda em nome de Jesus, vão recuperar a sua dignidade, vão recuperar suas casas, vão recuperar, porque Deus é mais. Então, que Deus abençoe toda a nossa nação brasileira, o nosso estado do Rio Grande do Sul, as cidades do nosso estado, nossos governantes. Abençoa, Pai. Assim como a igreja, entregamos a sua oração ao Senhor, dando graças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, igreja, a palavra de hoje se encontra em João 4, do 46 ao 53. A cura do filho de um oficial. Hoje vamos falar de fé e a cura através da fé. Então eu quero que preste atenção nos versículos para vocês verem o que é o mover da fé que a pessoa tem diante do Senhor. Na minha versão, como você fala, que é uma versão do aramaico, é diferente de muitas versões. Então, Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia, onde transformará água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado à Galileia, vindo da Judéia, dirigiu-se até ele e lhe implorou que descesse para curar seu filho que estava a ponto de morrer. E Jesus disse-lhe: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. O oficial do rei disse: Jesus, Senhor, desce antes que meu menino morra. Assegurou-lhe Jesus: pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: teu filho vive. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado. E eles lhe disseram: ontem, a hora 7, ou seja, às 13 horas da tarde, 1 da tarde, a febre deixou. Assim o pai reconheceu ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e todos que viviam em sua casa. Amém? Pode se sentar. Note que quando ele foi lá, de Cafarnaum até Canaã da Galileia, dava em torno de 60 quilômetros aproximadamente. E quando ele falou com o Senhor Jesus aqui, eu quero que a igreja preste atenção nisso aí. Olha, quando Jesus fala ali, ele diz: olha, disse a ele, implorou. Nós temos que implorar, nós temos que nos humilhar diante de nosso Deus e Senhor, que é Jesus Cristo, porque assim, ó, nós temos um único ombro amigo, que é o Espírito Santo.
Então nós temos que nos humilhar a Ele para que Ele se exalte, que nós viemos receber as bênçãos. E Ele diz assim, para que curasse seu filho, que ele estava a ponto de morrer. E quando Jesus diz, a menos que vejais as maravilhas, não crereis. Não por isso, porque ele, ao saber que Jesus estava em Caná da Galileia, ele saiu da sua cidade e crendo em seu coração que haveria milagre do seu filho, porque nós temos que crer. Se a gente não crê, porque o Senhor fala, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, não terei prazer nele. Se nós não tivermos fé e não acreditarmos, não adianta vir só para vir na igreja, para preencher lugar, para bater um cartão, para ficar ali, para mostrar para os outros que veio. Então não adianta. E ele veio de lá, da casa dele, crendo, porque é uma pessoa, se lermos a Bíblia, fala para nós que ele fazia muitas obras boas, dava muitas esmolas, ajudava o povo, ele e sua casa. E o filho, quando disse assim, bom, Jesus está vindo, eu vou lá. Saiu e foi direto e implorou, desce, Senhor, antes que o meu filho morra. Então Jesus fala para ele, a menos que creais, veja os milagres, não vai acreditar. Mas Jesus não estava falando isso para ele. Jesus estava falando para que aquele povo judeu visse e ouvisse para que o milagre acontecesse. Então nota que quando ele pega assim, o oficial do rei diz, Senhor, desce antes que o meu menino morra. Daí Jesus fala, depois, pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Então ele acreditou, mas ele já vem acreditando. Quando nós viemos direto da nossa casa, nós temos que crer que o milagre está aqui, está na casa do Pai. Jesus, ele é presente em todos os lugares, em todas as cidades, em todos os estados, todas as nações, no nosso coração. Aí tem pessoas que só vêm por vir. Não é assim. Ele veio crendo, uma pessoa temente, não expôs nada sobre o Senhor. Eu ajudo as pessoas, eu faço grandes milagres, grandes ajudas, eu presto para esses povos. Não, ele não falou nada disso. Se o senhor procurar lá em Cafarnaum, lá, eu sou uma pessoa que ajuda todo mundo, não. Ele só queria ajuda, mas veio crendo. Então, quando nós viemos para a casa do Pai, nós temos que vir crendo na promessa e nos milagres do Senhor. Porque tudo pode para aquele que crê. Tudo é possível que crê. Está lá em Marcos, se vocês procurarem, Marcos 9:23, tudo é possível que crê. Então assim, ele creu, e quando ele estava descendo ao ponto de chegar para a sua casa, isso se deu um dia antes. Quando ele estava descendo no dia seguinte, os seus servos vieram ao encontro dele, seus empregados, e assim, o teu filho vive. Que hora que foi que isso aconteceu? Às 7h, 1h da tarde. Porque às 6 horas era meio-dia, eles comiam, 1 hora descansava. Então foi nessa hora que ele, sim, foi nessa hora que Jesus falou. Então assim, creu ele em toda a sua casa. Então nós temos que buscar pelos nossos. A salvação, que a pastora sempre coloca, ela é individual, pode se tornar coletiva. Então nós temos que orar, buscar, para que ganhemos a nossa família. Mas temos que vir crendo, não vir por uma obrigação. Ele veio crendo, sabia que dali ia sair um milagre. Quando Jesus disse assim, vai, teu filho vive. Ele desceu. Quando no outro dia que ele estava caminhando, já ao encontro do seu servo, ele disse, teu filho vive. Mas que hora que foi que aconteceu isso aí? Senhor, às 7h. Foi nessa hora que Jesus falou que meu filho estava vivo, curado. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Nós temos que crer. E ele, sua casa e todos ali. Porque assim, quando nós buscamos, nós devemos buscar não só pelos nossos, é claro. Nós devemos buscar pelos da família primeiro, buscar pelos da casa do Pai, nós devemos buscar pelos da rua, devemos buscar pelas pessoas, pelas nações. Mas o meu vizinho não é crente, meu vizinho não importa, nós temos que ser cristão.
E cristão ele busca por todos. Jesus, quando veio, ele derramou seu sangue por todos, não foi só por um. E uma coisa assim, ó, se vocês voltarem lá atrás, lá no quarto ali, aonde vocês lembram a passagem da samaritana, quando ela vem pedir água. Olha só a passagem que diz assim, ó, vou me aprofundar muito, porque eu quero voltar de novo para ali, ó. Lá no 23, é isso assim, a mulher, Jesus declarou à mulher, mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então eu quero só tomar uma parte aqui, ó. Tem pessoas que só dizem, bom, a minha bênção vai estar no monte se eu for lá, daí eu vou botar uma garrafa de água, vou orar, ali o Senhor vai derramar a bênção e tal. O Senhor mesmo diz aqui, ó, a hora está chegando e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então assim, ó, nós devemos adorar ao Senhor em espírito e verdade no nosso coração. Que quando esse oficial vê, ele vê adorando o Senhor já de lá, crendo que seu filho já estava curado. Mas ele insistiu, ele se humilhou, e aquele povo ouviu aquilo ali, e também ouviu quando disseram assim, ó, só vai acontecer um milagre se tu vê a cura. E disse, Senhor, desce, vai, o teu filho vive. E ele foi, não questionou. As pessoas muitas vezes vêm nas igrejas, vêm nas casas de oração, vêm atrás de cura, de milagre, e se ali não tem aquela revelação, não tem aquele milagre, porque a igreja é muito pequena, não vou, a igreja é essa assim, é assim. Se você está procurando revelação, está procurando milagre, primeiro teu coração com o Senhor, o teu joelho. Nós não somos perfeitos, nós erramos, nós vivemos num mundo de pecado, aonde o Senhor desse mundo, ele entra nas pequenas brechas e faz estrago. E esse pai era um pai que adorava o Senhor, ele e sua família. E quando ele soube que Jesus tinha voltado, estava lá em Canaã da Galileia, disse, eu vou lá buscar a bênção para o meu filho. Ele convidou. Então assim, ó, nós temos que ir à casa do Pai e crer, porque pastor não cura, missionário não cura, pastor não cura. O que cura é a fé da pessoa. É Jesus quem cura. Nós, como pastores, pastoras, missionários, servos de Deus, homens e mulheres de Deus, que o Senhor separa e capacita, esse sim. Porque quando o Senhor está assim lá em Atos, o Senhor falou, o Espírito Santo, separem-me Saulo e Barnabé, eles levarão a minha palavra. Então o Senhor capacita, concede poder, concede para que a pessoa possa curar no nome de Jesus Cristo. Então não adianta a pessoa chegar e dizer assim, eu curo, não, tu não cura ninguém. A pessoa só vai receber a cura também se ela unir a fé dela com a do Espírito Santo e aquele servo com a do Espírito Santo. E quando esse pai que veio de lá, com o coração crendo já na cura, ele já estava com aquele escrito no coração do Senhor Jesus. Está vindo um pai buscar pelo filho. Mas ele falou aquilo ali, né? Aqui, ó, ele disse assim, dirigiu-se até ele, pediu para curar seu filho. Daí o Senhor Jesus falou para ele, né? Mas para que o povo escutasse aquilo ali.
pode seguir. O Senhor disse assim, o Senhor Jesus disse, a menos que vejais os sinais de maravilha, nunca crereis. Ele disse, desce. Esse teu filho vive, ele creu. Então, quando nós viemos à igreja, nós viemos à casa de oração, porque se vocês notarem dentro da Bíblia, pode procurar de Gênesis e Apocalipse, não tem um nome. O que o Senhor fala, minha casa de oração. Então, assim, o Senhor é tão perfeito que se ele botasse o nome de uma igreja, haveria somente aquela pessoa adorando aquela placa. A placa é para identificar, eu não canso de falar, a placa é para identificar o ministério, as pessoas que ali congregam. O pastor não pode querer ser mais do que os seus servos, mais do que os seus obreiros. Ele tem que sim manter a autoridade, manter uma doutrina, manter um costume, para preservar aquela igreja, preservar aquele ministério que ele está. Mas nós devemos passar para a igreja que os tempos estão terminando, está se cumprindo. Tudo que está acontecendo é bíblico. Mas o Senhor mesmo disse, se vocês lerem lá em Apocalipse, tem um livro todo de Apocalipse que fala, haverá rumores de guerra, haverá guerras, mas ainda não é o fim. Enquanto a palavra do Senhor não se espalhar por todo o mundo e todos os joelhos se dobrarem, porque todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, é o Rei, é o Salvador. Então assim, vamos procurar mais. Uma coisa que eu sempre digo, o cristão ele não vive só de sorriso para agradar a pessoa, mas de fé. Então tem pessoas que querem alegrar, querem sorrir, mostrar que... E não é pelo sorriso, não é pela... Nós temos que ser sinceros, nós temos que procurar ser justos, porque o Senhor diz ali, o meu justo virá pela fé. Se ele recuar, eu não terei prazer nele. Está lá em Hebreus 10, no versículo 38. Então nós devemos permanecer na fé, porque quando nós acreditamos, nós recebemos a cura, recebemos a libertação. Uma coisa eu sempre digo, vocês olhem nas histórias que a Bíblia fala, nos fatos que a Bíblia fala, nos acontecimentos que houve com os apóstolos, nenhum deles teve um ombro para botar a cabecinha e as pessoas apoiarem. Eles morreram sozinhos, passaram trabalho, mas dando glórias ao Senhor. Então assim, aquele que almeja ser pastor, ter um pastorado, pastor, levar a palavra do Senhor, ele tem que ter ciência, ter em mente, seu coração, que ele só tem o amigo que é o Espírito Santo e Jesus intercedendo junto ao Pai. Eu sei porque quando eu estive nessa última vez dentro de um hospital, numa UTI, onde as pessoas lá me trataram super bem, pessoas maravilhosas, e aí as pessoas não dão o devido valor a esse tipo de pessoas. Quando eu estive nesse período, ninguém deu um ombro amigo. Mas vou continuar orando, vou continuar intercedendo, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer. Porque se eu ficar sem fazer o bem, eu adoeço. Então assim, igreja, vamos amar mais, vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos buscar mais, porque a nossa vida sem Jesus ela não é nada, ela é vazia. Nós não podemos ser casas vazias, nós temos que ser templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo não pode ter sujeira, não pode ter nada que afaste o Senhor. Devemos agradecer pela nossa casa, devemos agradecer pela nossa comida, pelo nosso celeiro, pelos nossos filhos, nossos netos. Muitos aí perderam casas, perderam tudo, seus móveis, e estão lá precisando de ajuda. Mas graças a Deus que ainda tem pessoas que ajudam, tem pessoas... Não, mas aquele lá não é crente. Ei, não vamos olhar para esse lado de crente, não vamos olhar para esse lado de religião. As pessoas estão me ajudando, estão se unindo, e por causa disso que o Senhor ainda não destruiu tudo. Então não vamos começar a fazer acepção de pessoas.
Esse pai, a Bíblia nos fala, ele ajudou muito, deu muitas esmolas. Lembra daquele centurião que ele estava lá orando e o Senhor falou para ele, o anjo veio, aquele do empregado, e o que ele falou para o anjo falou para ele? Ei, a tua oração agradou, subiu ao Pai, a Deus. Ele se agradou de ti. Ele estava há 4 dias jejuando e orando. Então assim, nós temos que jejuar, nós temos que orar, porque o Senhor Jesus fala, essa casta de inimigo somente com jejum e oração. Então para nós vencermos o mundo, nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que fazer. Eu vou fazer o bem, mas se a pessoa não ora, não jejua, ela vai lá de cara no muro. É o mesmo que a pessoa pegar um carro para dirigir se ela nunca pegou. Não sabe nem onde é que é a primeira, o que faz, não sabe nada, não tem uma habilitação. Agora, se ele vai na autoescola, ele vai aprender, vai ter um instrutor. E nós temos um grande instrutor, que é o Espírito Santo. Nós temos um grande mestre, que é Jesus. Então nós temos que orar, nós temos que ler. Se nós não lermos a Bíblia, o que a gente vai falar? Nós temos que falar com sabedoria. Pedir para que o Senhor nos conceda sabedoria. E esse pai era um pai sábio. E ele cria em seu coração porque já fazia o bem. E ele sabia, lá no seu coração, sabia, eu vou lá agora buscar a cura para o meu filho. Então quando nós viemos à casa do Pai, a gente já deve vir de casa. Senhor, aqui já eu entrego o meu coração, minha vida a Ti, ó Pai. Que o Senhor continue comigo, me abençoando, me guardando, na ida e na volta. E que o Senhor me conceda, segundo a Sua vontade, a Tua paz, Teu perdão, Tua misericórdia, a cura e o milagre na minha vida, na vida da minha família. Devemos sempre nos humilhar diante do Senhor. Porque quando diz ali no 53, quando eles falaram 52, 53, eles vieram falar para ele, teu filho vive. Então ele diz assim, ó, a que horas isso aconteceu? Isso era a 7ª hora, 1h da tarde. A febre o deixou. Então o pai reconheceu ser aquela mesma hora em que Jesus dissera, o teu filho vive. Creu ele e todos que viviam em sua casa. Então assim, ó, nós devemos buscar sempre Jesus. E quando Jesus ele fala, somente crereis pelo milagre, falou para que todos ouvissem aquilo ali, porque o povo, hoje em dia, não tem aquele amor, é bíblico. O amor está morrendo dentro das igrejas, nas famílias. Filho não tem mais amor pelos seus pais não têm mais amor pelos seus filhos, só querem, se vocês notarem, toma uma água aqui. Se vocês notarem, a pessoa sabe, eu estou com saudade do vô, da avó, aí vão lá visitar. Você é dentro de casa, estão todo mundo no celular. Não estão mais dando bola para o vô, para a avó, para a mãe, para o pai. Vocês notaram que no nosso tempo, eu estou com 66, mas no nosso tempo, os dias custavam a passar. Agora a gente entra numa segunda-feira, quando vê já está no domingo, daqui a pouco já começou a outra. Começou, o janeiro já temos já entrando para o mês 10, terminando o mês 9. Então assim, ó, os anos estão passando muito rápido, as horas estão passando rápido, não vamos perder tempo. Vamos fazer o bem, vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar. E não vamos olhar para quem está fazendo bem. Ah, mas eu não sei se a pessoa vai lá. Olha, se tu não pode ajudar, não atrapalhe. Mas se tu pode ajudar, mas eu só tenho um quilo de arroz, eu só tenho um sapato para dar. Ei, o teu pouco diante de Deus é muito. O nosso pouco diante do Senhor é muito, porque Ele vai sondar o nosso coração. As pessoas sondam a nossa
a nossa frente, o nosso rosto. Mas o Senhor, ele sonda lá dentro, o nosso espírito, sonda a nossa vida, nosso inconsciente, nosso consciente. Então assim, então tudo que nós fizermos de coração, nós vamos ser abençoados, nós temos que crer. Porque o Senhor diz, tudo é possível que crer. Está lá em Marcos 9, 23. 2 Coríntios 9, 12. A minha graça te basta. Então vamos procurar o Senhor e viver debaixo da graça dele todos os dias. E vou ler mais uma vez aqui até o 54 ao 53, quer dizer, e já vou estar entregando essa passagem. Quero que vocês deixem ela no coração e leiam tudo. Aqui o capítulo 4, eles são 54 versículos. Aqui começa com a samaritana, quando encontra o Messias. Aí depois tem Jesus é bem recebido na Galileia. Depois vem a cura do filho do oficial. Então, leia em casa. Então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia, onde transformará água em vinho. Que esse milagre que ele fez foi o segundo grande milagre dele. Primeiro foi transformar água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galiléia, isso lá em Cafarnaum, vindo da Judéia, dirigiu-se até ele e lhe implorou que descesse para curar seu filho, que estava a ponto de morrer, que estava com uma febre muito alta. Então Jesus lhe disse, a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. Mas o Senhor estava falando aquilo para que o povo ouvisse. E o oficial do rei disse a Jesus, implorou mais uma vez ele, se humilhando, Senhor, antes que o meu menino morra. Assegurou Jesus, que ele já conhecia o coração dele, né? Pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Quando ele estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia, o teu filho vive. Ele que estava muito alegre quando deram essa notícia para o centurião. Então ele perguntou a eles, a que hora em que o menino havia melhorado? E eles lhe disseram, ontem à hora 7ª, 1h da tarde. A febre o deixou. Então o pai reconheceu ser aquela mesma hora que Jesus dissera, teu filho vive. Creu ele e todos que viviam em sua casa, seja toda a sua família e também seus servos. E este foi o segundo sinal realizado por Jesus depois que ele veio da Judéia para a Galileia. Amém? Amém. Então assim, estou passando, pastor? Então assim, vou deixar já essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero me aprofundar. E o que eu quero passar para a igreja é que tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Nós temos, a Bíblia fala que Abraão é o pai da fé. Abraão é um exemplo de fé. Os apóstolos são exemplos de fé. Nos tempos de hoje temos muitas pessoas que são exemplos de fé. Só que o Senhor diz, vocês não são desse mundo. Esse mundo vai somente atrasar. Não que os crentes são melhores. Não botem isso na cabeça. Nós devemos procurar o Senhor Jesus, orar, fazer o bem, sem acepção. Se nós não tivermos nada para dar, não dei, mas pelo menos a nossa consciência está limpa. Eu não dei porque eu não tinha. Mas se nós tivermos, vamos dar, vamos ajudar. Então nós devemos manter sempre a nossa boa ação. Nós devemos acumular tesouros com Jesus e para Jesus. Porque se eu fizer o bem aqui e já mostrar para outros que eu fiz o bem, amém, foi feito uma grande coisa. Mas ali mesmo a gente já recebeu o galardão. Então o nosso bem tem que ser feito sem esperar.
Você pode notar, cada vez que a pessoa faz o bem a alguém, daqui a pouco já está recebendo já. Ou pode demorar, mas sempre vai vir. A semeadura ela é livre. Agora a colheita é obrigatória. Se nós searmos, muitas vezes a pessoa, mas eu aceitei Jesus agora que eu estou passando isso. Mas o que tu semeou atrás? Então nós temos que cuidar. Eu, quando aceitei Jesus, aí eu passei perrengues. Mas também tinha semeado uma semente de espinho aí, de aquelas que tremendo. Mas depois sim, agora graças a Deus, o Senhor está me protegendo, está me guardando. E cada igreja pode saber. Se nós semearmos uma boa semente, vai colher uma boa colheita. Amém? Amém. Então eu deixo essa palavra no nome de Jesus. E já